Olá, sextusanos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de redação de hoje, falaremos sobre um gênero que vocês viram, mas agora vou reforçar utilizando o material, que é a biografia e a autobiografia, que se encontra no livro 3, páginas 15 a 18. Então, pegue o material e acompanhe comigo. Então, na sessão da hora da leitura, vocês observaram que aí, nesse caso, quem vai trabalhar com vocês é a professora Jéssica. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a biografia e uma autobiografia. Lembrando que o gênero biografia é um gênero narrativo, tá? Aliás, ele é voltado para os textos não literários, onde o principal foco é você escrever sobre a vida, a obra, o percurso de uma pessoa. A autobiografia é quando você escreve o seu próprio percurso, desde quando você nasceu, enfim, até onde você parou ali, certo? Então, mas será que você já conseguiu notar que todas as semelhanças e diferenças entre gêneros você já conseguiu notar todas as semelhanças e diferenças entre esses gêneros? Como se constrói o texto biográfico? Então, vocês vão conferir agora. Na verdade, há muito mais semelhanças. As diferenças são mínimas. Tá? Qual é a diferença entre a biografia e a autobiografia? Geralmente, os verbos, a utilização dos verbos na terceira pessoa, na biografia, enquanto na autobiografia se utiliza os verbos na primeira. E também a questão para o que o texto é voltado. Então, a autobiografia é voltado para si e biografia é voltado para alguém. Então, temos aqui como exemplo o fragmento da biografia de Frida Kahlo. Essa pintora, ela foi uma pintora do movimento surrealista. E vou ler aqui com vocês e vou explicando os fragmentos, a estrutura do gênero. Então, Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderon, terceira filha de Guilhermo e Matilde Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907, às 8h30 da manhã. Então, ele trouxe, em geral, apontando o nome completo. Geralmente, ele traz o nome completo da pessoa e a filiação, quem foram, né, os seus pais, enfim. Em plena estação das chuvas de verão, quando no alto platô da cidade do México fica abafado e úmido. Então a narração, no caso, é em terceira pessoa, o narrador ele é observador, que narrou, que ele foi, pesquisou e aprofundou e trouxe os aspectos da vida dela. Abafado e úmido, os primeiros 2 nomes foram dados a Frida para que ela pudesse ser batizada com o nome cristão. Seu terceiro nome, o que a família usava, significa paz em alemão. Quando Frida cresceu, o pai começou a compartilhar com ela seu interesse pela arqueologia e arte mexicanas e ensinou-a a usar a câmera, revelar, retocar e colorir fotografias. A predominância dos verbos no pretérito no pretérito perfeito, tá? Então ela foi, ela ensinou, ele ensinou, enfim. Os pronomes pessoais e possessivos são usados, tá? Para fazer referência às pessoas, às coisas, os objetos de posse dessa pessoa. Então, ela ensinou a escrever, ok. Anos depois, ela escreveu em seu diário: minha infância foi maravilhosa, porque embora meu pai fosse um homem doente, para mim ele era um imenso exemplo de ternura, de trabalho, era fotógrafo e pintor, e acima de tudo, de compreensão dos meus problemas. Foi um daqueles acidentes que fazem uma pessoa, mesmo anos depois do fato. Esse aqui é o outro fragmento, tá, da biografia dela.
A biografia, um dos principais fatores dela é reunir os acontecimentos mais importantes dessa pessoa. Tá? Então, é muito comum também o texto marcar o tempo e espaço para que o leitor saiba onde aconteceu esses fatos importantes. Então, foi um daqueles acidentes que fazem uma pessoa, mesmo anos depois do fato, estremecer de horror. Envolveu a colisão entre o bonde e um precário ônibus de madeira e transformou a vida de Frida Kahlo. Os ônibus eram relativamente novos na cidade e, por causa disso, viviam abarrotados ao passo que os bondes agora rodavam vazios. O acidente ocorreu no fim da tarde de 17 de setembro de 1925. Então, aí temos algumas questões, vocês vão responder. E depois, na aula ao vivo de sexta-feira, vocês vão compartilhar das respostas e falaremos um pouquinho, tá? Sobre o gênero. Então, observe ao final do segundo parágrafo uma interrupção da fala do narrador da biografia. Como você identificou esse trecho? De quem é essa voz? Letra B. Por que o autor da biografia decidiu inserir essa fala nesse momento? O segundo quesito. Agora retome o início do texto sobre Agatha Christie, lido na seção Hora da Leitura. Observe que, além dos elementos em comum com a biografia, há características específicas da autobiografia. Atente nos pronomes e nas formas verbais. Então, é difícil saber qual é a nossa primeira recordação. Lembro distintamente o dia em que completei 3 anos. Lembro-me de quanto me senti importante. Tomávamos o chá no jardim. Uma parte do jardim em que, anos mais tarde, uma rede balançava, suspensa entre 2 árvores. Os verbos e pronomes destacados estão em que pessoa do discurso? Estão em primeira ou terceira? Pensando no ponto de vista a partir do qual é narrada a história, a autobiografia expressa mais a visão que o indivíduo tem de si mesmo? Explique. Terceiro, quem são os protagonistas da biografia e da autobiografia? O protagonista é a mesma pessoa que está sendo biografada? E o quarto, levando em consideração que as outras personagens são coadjuvantes, qual é a função delas no texto biográfico? Tá? Então, coadjuvantes são as personagens que complementam a história, então os outros personagens, tá? E aí vocês vão elaborar uma biografia. Tem 2 propostas, tá? A proposta A é a biografia de um ídolo. Então, vocês farão a biografia de alguma personalidade que despertem curiosidade em vocês. E para realizar essa proposta, vamos seguir os passos. Retomar as características desse gênero, escrita em terceira pessoa, apresentar uma ordem cronológica dos fatos, então o tempo, né, desde quando do nascimento até atualmente, ou até se essa pessoa já veio a óbito, até o falecimento dela. Geralmente traz os fatos mais marcantes do biografado. É comum o uso de marcadores temporais. Então, anos depois, em tal época, tá? Predomínio de verbos no pretérito perfeito, no modo indicativo. E depois vocês vão escolher uma figura conhecida, um cantor, ator ou escritor, um cartunista, um cientista ou youtuber, cuja história de vida vocês ainda não conheçam, mas vocês têm interesse em conhecer. Em seguida é o momento da pesquisa, aí vocês vão pesquisar, buscar informações sobre essa pessoa, selecionar esses dados mais importantes, organizar as informações e escrever a biografia. E a proposta B é uma autobiografia de um personagem fictício. Então, vocês vão escolher uma das 2, tá? Ou a proposta A ou a B. Então, vocês elaborarão uma autobiografia de um personagem que vocês vão criar. Pensem que essa pessoa inventada deve ter uma história de vida muito interessante, com aventuras e desafios para contar aos leitores.
para vocês realizarem, vão seguir esse passo a passo. Então, presta atenção nas características do texto autobiográfico. Então, a pessoa tem que narrar. Então, a narrativa toda dessa autobiografia tem que ser em primeira pessoa. O predomínio dos verbos no pretérito perfeito ou imperfeito, tá? No caso, eu saía, eu brincava, eu pulava. É comum o uso de expressões de valor temporal naquela época, naquele lugar, naquele riacho, enfim. Para vocês criarem a personagem, vocês precisarão definir o motivo pelo qual ela se tornou famosa. Então aí vocês podem criar um jogador de futebol fictício, um cantor, um youtuber, enfim, o que vocês quiserem, tá? O que faria a história dessa pessoa ser interessante? Então, que motivo pelo qual essa pessoa está escrevendo esse personagem fictício, ou seja, inventado, está escrevendo a autobiografia dele? Ele superou algum desafio? Ele estudou muito? Então, criem um percurso da vida dessa personagem, tá? E depois de organizar esses fatos, vocês escreverão o texto, lembrando que quem narra é a própria pessoa, ok? Então, mais uma vez, vocês vão escolher ou a proposta A ou a proposta B e vão escrever o texto, tá? A proposta A, a biografia de um ídolo, de alguém que vocês queiram, que não conheçam, aliás, a história de vida dessa pessoa. Vocês gostam muito, mas às vezes não conhecem, não sabem a fundo o que essa pessoa foi, tá? E a proposta B, ou vocês vão escolher a proposta B, que é uma autobiografia de um personagem fictício. Vou querer ver os rascunhos na nossa aula online, vocês vão estar me mostrando na aula de hoje, de quinta-feira. Porém, quero que na sexta-feira vocês mostrem para mim também o que vocês escolheram, qual das propostas vocês escolheram e o porquê, na sexta-feira, na nossa aula ao vivo. Então é isso, pessoal. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. Lembrando que estou online todas as quintas e sextas, das 15 às 17h30. Então é isso, palavra-chave, autobiografia. Beijos e até a próxima aula.